Teresa era uma mulher cheia de sonhos. Um deles era formar uma família grande. Ela sonhava em ter pelo menos 3 filhos e viver a ilusão de ter uma família perfeita. Ela desejava com todas as forças ser uma mãe protetora e cuidadosa, algo que ela nunca teve, pois foi abandonada em um parque e passou toda a vida em um orfanato. Graças a um homem idoso que a encontrou quando era recém-nascida, envolta em lençóis brancos. Quando chegou à adolescência, Teresa começou a trabalhar e negligenciou seus estudos, abandonando a escola muito antes do ensino médio. Ela continuou trabalhando para satisfazer os seus desejos. Aos 18 anos, encontrou emprego em uma cafeteria com um bom salário e um ambiente agradável para ela. Na cafeteria, havia muitos rapazes bonitos. Alguns tentavam flertar com ela, mas ela os ignorava. Às vezes, as suas colegas de trabalho incentivavam a ser mais amigável com eles, e foi assim que ela encontrou o amor de sua vida. Teresa tentava se destacar e ser distante daqueles rapazes que já mostravam suas intenções de flerte. Ela não queria que seu chefe interpretasse mal a situação. Mas em uma tarde, um jovem bonito entrou na cafeteria e assim que viu Teresa, pediu para ser atendido por ela. Essa atitude a deixou desconfortável, mas ela decidiu se aproximar para anotar o pedido. Gustavo era um jovem educado, carismático e tagarela. Embora ele tentasse conversar com Teresa, ela estava cansada de lidar com homens e seus romantismos, então se manteve na sua, como sempre. Depois de ser atendido, Gustavo a convidou para sair à noite, e com um piscar de olhos se despediu. Obviamente, ela não tinha intenção de aceitar o convite. No entanto, ao sair do restaurante, percebeu que ele estava esperando por ela. Então, decidiu ceder. Naquela noite, deram um longo passeio à luz da lua. Depois desse passeio, Teresa ficou encantada. Eles começaram uma bela amizade e pouco tempo depois começaram um relacionamento. O rapaz era chefe de uma das empresas mais importantes da cidade, mas isso não fazia diferença significativa em seu namoro. Após alguns meses, Gustavo levou Teresa para conhecer a sua mãe. Ela estava realmente feliz, pois percebia que o relacionamento estava ficando sério. No entanto, quando chegaram à casa, uma menina saiu de um corredor, correndo e pulando sobre ele, chamando-o de papai. Teresa ficou surpresa, mas ele instantaneamente apresentou a pequena a ela. Tratava-se de sua filha, chamada Beatriz. Por um momento, a jovem se sentiu enganada e desiludida. Como era possível que durante todo aquele tempo ele não tivesse confessado que tinha uma filha? Isso não a surpreenderia se ele tivesse casado. No entanto, antes que Teresa começasse a criar um filme em sua mente, Gustavo contou a ela que havia tido uma parceira com quem planejava se casar. No entanto, quando descobriram que seriam pais, a mulher se rebelou contra ele. Assim que deu à luz, ela fugiu, deixando-o com a criança. Ao ouvir a história, Teresa sentiu mais do que amor pelo rapaz. Ela realmente admirava sua coragem. Felizmente, a mãe de Gustavo adorava sua nova nora. Ela a considerava uma mulher muito honesta, responsável e bonita. Além disso, ela respeitava muito o relacionamento que Gustavo tinha com a sua filha. Até tentava compartilhar momentos com a criança sem invadir a sua privacidade. Isso chamou muita atenção da senhora. Em algumas semanas, elas já haviam se tornado boas amigas. Além disso, a mãe notava como seu filho era feliz amando aquela linda mulher. Após 7 meses, na frente de seus familiares e amigos, eles decidiram se casar. Todos pensavam que Teresa se tornaria uma mulher rica e milionária, deixando definitivamente o seu trabalho na cafeteria. No entanto, ela não pretendia viver do dinheiro do marido. Pelo contrário, ela gostava de ser independente e contribuir com as despesas de casa, mesmo que seus ganhos fossem poucos em comparação com as do marido. Bia e Teresa se davam extremamente bem. A criança já a chamava de mãe. Ao retornar do trabalho, ela corria para os braços de Teresa, e juntas desfrutavam de uma noite de filmes ou cozinhavam algo para recompensar o tempo que não estavam juntas em casa. No entanto, depois de alguns meses, Teresa sentia que era hora de ter mais filhos. Assim, uma noite ela tentou conversar com seu marido para planejar a chegada dos novos membros da família, como havia sonhado desde jovem. No entanto, Gustavo confessou que seus negócios não estavam tão bem como antes e que ter outro filho era uma responsabilidade realmente grande.
ele propôs esperar mais 6 meses. Teresa entendeu a situação e aceitou o acordo. Algumas semanas depois, Teresa estava cozinhando algo gostoso para o jantar em família, enquanto Bia estava ao seu lado ajudando, como uma boa filha. De repente, alguém bateu na porta. Teresa ficou surpresa, pois não estava esperando ninguém. Rapidamente, ela limpou as mãos para atender a porta, e Gustavo também desceu naquele momento. Quando Teresa abriu a porta, ela pensou que era uma surpresa, de presente de seu marido, mas pela expressão de Gustavo, descartou essa ideia. Então, alegre, mas confusa, ela decidiu abrir aquela caixa decorada com cores, sem imaginar que estava prestes a encontrar. O seu sorriso desapareceu quando viram que havia 2 bebês recém-nascidos na caixa. Ficaram sobrecarregados e desconcertados com a surpresa incomum. Ambos os bebês estavam profundamente adormecidos. Então, Gustavo imediatamente pensou que era um plano de Teresa para ter filhos. Ele ficou muito chateado e subiu para o quarto. A mulher pegou os bebês e os levou para dentro. Bia estava apaixonada pelos rostinhos tão adoráveis dos pequenos bebês. Mas Teresa estava em uma situação difícil. Ela não havia planejado isso, mas também não queria se livrar dos bebês. Depois de passar por tudo que viveu no orfanato, ela não se perdoaria por abandoná-los. O seu marido estava disposto a chamar a polícia para lidar com a situação, enquanto Teresa tentava impedi-lo, sabendo o que aconteceria se eles fossem entregues ao Estado. Ela tentou acalmar os bebês para então conversar calmamente com seu marido antes de iniciar uma conversa desconfortável. Teresa lembrou a Gustavo de seu desejo de ser mãe de uma família numerosa. No entanto, esse homem não estava convencido de que aquele era o momento ideal para realizar os seus sonhos. Mas Teresa estava disposta a apresentar as crianças com seus sobrenomes para que fossem registradas como parte de sua família. No entanto, isso não era uma boa opção para seu marido. Ele queria comprar um carro e uma casa melhor durante aquele ano, mas com a chegada desses bebês, isso não seria possível. Embora Teresa afirmasse que tudo se cumpriria, já que ela trabalharia o dobro para cobrir as despesas das crianças, o seu plano falhou alguns meses depois, pois Teresa precisava cuidar dos bebês. Bom, a mulher passava o dia inteiro limpando e cuidando dos 3 filhos que tinha. Portanto, tinha pouco tempo para si mesma. Não se maquiava, nem arrumava o cabelo com regularidade, pois quase sempre estava extremamente cansada. Com o passar dos meses, ela notou que seu esposo chegava mais tarde do que o habitual, e às vezes ela adormecia e Gustavo não chegava em casa. Então, uma noite, ela decidiu verificar o telefone dele e encontrou mensagens amorosas com outra garota. Obviamente, isso partiu o coração de Teresa, especialmente quando tentou discutir o assunto com seu esposo. Ele apenas se desculpou, dizendo que era um homem que precisava de atenção e que ela não estava lhe dando. Após essa conversa, o relacionamento mudou completamente. Pareciam 2 estranhos vivendo na mesma casa. Infelizmente, Bia começou a adoecer com frequência e sua avó teve que se mudar para ajudar Teresa a cuidar das crianças. A frieza de seu filho em relação à sua nora era evidente. Embora ela tentasse ajudá-los, Gustavo relutava. Bia piorava a cada dia e eles tiveram que interná-la em um hospital. Os médicos suspeitaram de uma doença genética e realizaram inúmeros exames em Gustavo, chegando à conclusão de que ele não era o pai biológico da criança. Ao receber a notícia, Gustavo não sabia como reagir, mas diante do relacionamento desconfortável em casa, esse homem tomou uma decisão imperdoável. Então, Gustavo decidiu entregar as 3 crianças para a polícia, ou levá-las a um orfanato, pois não assumiria a responsabilidade por filhos que não eram realmente seus. Durante todos aqueles anos, ele se sentiu enganado, muito enganado. Ao ouvir essa decisão, o coração de Teresa se partiu. Ela não entendia como seu esposo era capaz de abandonar essas pequenas pessoas tão indefesas, incluindo Bia, a quem ela havia criado durante todos esses anos. Ela realmente duvidava do coração humano de Gustavo, embora ele se mantivesse firme em sua posição. Teresa, no entanto, não estava disposta a se afastar das crianças. Então, após uma discussão intensa, Gustavo confessou que ainda estava envolvido com a sua amante e não se importava em se divorciar, pois realmente não queria ficar com as crianças.
Teresa não acreditava no que estava acontecendo. Seu esposo não apenas a havia traído, mas também estava expulsando de sua vida sem piedade. E, de fato, algumas semanas depois, Gustavo contratou advogados para assinar o divórcio e se livrar da responsabilidade das crianças, alegando que nenhuma delas era biologicamente sua. Após assinar o divórcio, Teresa pegou as suas coisas, preparou as crianças e partiu. A pequena Bia não entendia por que seu pai a estava abandonando, mas a sua mãe estava tentando tornar todo o processo menos doloroso possível para ela. No entanto, os primeiros meses foram realmente difíceis, pois Teresa não conseguia trabalhar normalmente, já que precisava cuidar das crianças. O pouco que ela conseguia trabalhar não era o suficiente para cobrir todas as despesas. Muitas vezes passaram fome e frio. Mas felizmente, depois de alguns anos, Teresa conseguiu deixar as crianças em uma creche e voltou a trabalhar na cafeteria. Um dia, Teresa viu um morador de rua do lado de fora da cafeteria, implorando por comida. Imediatamente, essa mulher sentiu misericórdia e compaixão. Ela se dirigiu à cozinha e pediu a seus colegas de trabalho para prepararem uma refeição gostosa, já que ela tinha saído de casa sem almoçar. O seu amigo e colega de trabalho se dedicou a fazer a refeição mais saborosa do menu, sem imaginar que era para o morador de rua. Quando a comida ficou pronta, Teresa entregou ao homem, sem ficar muito tempo para não intimidá-lo. Ao ver que todas as tardes ele estava no mesmo local pedindo comida, ela decidiu fazer caridade diariamente, levando um pouco de pão sempre que ia trabalhar. Aos poucos, ela conseguiu conversar com ele e conhecer a impactante história de sua vida. Miguel era um neurocirurgião muito importante na cidade. No entanto, quando estava prestes a comemorar o segundo aniversário de casamento com a sua amada esposa e sua filha, sofreram um acidente de carro, resultando na morte instantânea de sua pequena bebê e deixando a sua esposa em coma por 24 horas antes de morrer. Isso causou uma grande dor e vazio em Miguel, levando-o ao alcoolismo. Devido à sua dependência, a família de Daniel o abandonou, esquecendo de sua existência, pois para eles era uma vergonha diante do infeliz acidente e do abandono por parte de sua família. Miguel tinha decidido tirar a sua própria vida, pois nada mais fazia sentido para ele. Mas justo nesse dia, uma garota se aproximou dele para oferecer comida, lembrando que nem todas as pessoas são más. Após ouvir essa história tão comovente, triste história, Teresa propôs levá-lo para sua casa para que ele comesse e tomasse banho, já que seus filhos ainda estavam na creche. Embora o homem tenha se recusado várias vezes, essa mulher conseguiu convencê-lo. Depois do agradável banho, Miguel se transformou em um homem totalmente diferente. Evidentemente, os anos haviam passado para ele, mas ele ainda mantinha uma boa aparência. Depois de conversar por algumas horas, Teresa propôs que ele ficasse morando com ela, já que tinha 3 filhos e estava difícil para ela manter a casa em ordem e cuidar das crianças. Seu trabalho seria ajudá-lo com as tarefas domésticas. Obviamente, o homem ficou surpreso. Não era normal encontrar alguém que abrisse as portas de sua casa com tanta confiança. No entanto, Teresa considerava Miguel uma pessoa de bom coração. Depois de alguns meses, as crianças se apegaram muito a esse homem, até o chamavam de pai. Teresa estava mais tranquila e em paz, graças à ajuda que Miguel deu a ela. Depois de aproximadamente 2 anos, estabeleceram um relacionamento amoroso. Além disso, durante esse tempo, Miguel recebeu ajuda terapêutica para superar a grande dor que sentia pela morte de sua esposa e filha. Um dia, Miguel encontrou o filho de um de seus pacientes mais especiais, a quem ele havia devolvido a mobilidade após um acidente trágico. Toda a família amava esse médico, embora o tivessem procurado por muitos anos sem sucesso. Depois de relembrar tantas histórias desse paciente, o filho, como agradecimento, transferiu uma quantia multimilionária de dinheiro para Daniel. Com esse dinheiro, Daniel reconstruiu a sua vida e abriu a sua própria clínica privada. E para completar a felicidade, meses depois, Teresa confirmou que estava grávida. A família estava realmente feliz, desde o mais novo até o mais velho, aguardando ansiosamente um novo membro. 10 anos depois, a clínica de Daniel se tornou um dos centros de saúde mais eficientes do país, e Teresa também havia inaugurado uma cafeteria dentro da clínica, onde passava a maior parte do tempo para garantir que tudo estivesse em ordem. Um dia, ela viu um senhor magro entrar junto com uma mulher de chapéu,
Ambos pareciam cansados da vida e tratavam as pessoas como escravas. Ao ver a atitude, Teresa se aproximou para defender seus funcionários caso eles decidissem faltar com respeito. Mas, para sua surpresa, ela reconheceu que era Gustavo. Ele parecia muito velho e magro. Embora ele tenha tentado iniciar uma conversa com Teresa, ela apenas se aproximou para mostrar todo o sucesso que ela havia alcançado. Seus filhos estavam bem. Estudavam na faculdade mais importante da cidade. Ela era casada com um médico e era dona da cafeteria onde ele estava sentado. Gustavo ficou perplexo com a beleza e o sucesso que Teresa exibia. Ele não sabia como pedir desculpas a ela, mas não foi necessário, porque antes que ele reagisse, ela se virou e foi embora, enquanto os olhos desse homem a admiravam com grande arrependimento por suas decisões. E assim termina a história de hoje. Se você gostou, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais histórias fascinantes. Lembre-se de compartilhar com seus entes queridos e apertar o sino para não perder as próximas histórias. Te vejo no próximo vídeo.